Juliana Lopes já de volta comigo. Juliana, por quê? Qual o propósito de Lula ter subido o tom contra as Big Techs lá na Índia? Agora, Thaís, a gente sabe que o presidente Lula já vem adotando esse discurso, que é muito delicado, inclusive aqui dentro do Brasil, pensando que as questões de regulamentação das redes sociais não andaram no Congresso, oposição fortíssima, Big Techs fazendo um trabalho, inclusive, muito intenso no Congresso Nacional para que isso não acontecesse. Esse discurso acabou ficando um pouco de lado, ele tentou retomar num projeto discutido pelo Ministério da Justiça no ano passado, mas isso não foi para frente. Agora, Lula volta num lugar mais confortável a fazer esse discurso, porque tem líderes de outros países colocando regras, principalmente de proteção a crianças e adolescentes nas redes sociais, né? A gente teve o discurso de Macron, muito claro, com a França colocando essas regras, esses impedimentos de proteção. Então, ele tinha ali aliados políticos de outros países, né? Vale lembrar que na cúpula também teve discursos de grandes empresas dizendo, olha, a regulamentação não precisa ser discutida, a gente pode ter uma conversa aqui nesse sentido. Então, a questão está colocada. Eles têm a guarida do próprio Donald Trump, né, que acha Exatamente. que não é para existir uma regulação pública, né, das redes sociais. Tem o discurso público e tem o que está acontecendo de negociação, né? Muitos integrantes do governo, a gente sabe, foram para lá para fazer negociações no ramo da tecnologia e justamente com essas empresas, claro. No ramo da medicação. Bahia, inclusive, vai ter um apoio ali tecnológico para desenvolvimento de medicações contra o câncer. Então, tem discussões de inteligência artificial e tecnologia e negociações acontecendo. Mas o ponto principal é que tem também uma vacina que o presidente Lula está tentando encontrar para as eleições desse ano. O PT tem uma preocupação muito grande com fake news e o uso da inteligência artificial de forma indevida em ano eleitoral. Essa é uma grande preocupação. Eles já colocam ali que vai ser uma guerra contra as redes sociais nessa eleição, mais do que nos anos anteriores. Então, tem também um discurso que é muito feito para as eleições. Olha, a gente vai enfrentar grandes problemas e, de acordo com o presidente, por trás disso tem uma discussão de regulamentação de redes sociais que não vai para frente aqui no Brasil. Então, é um discurso que também é para o Brasil, mas é um discurso mais confortável de tomar essa frente contra as Big Techs que fazem essa barreira toda para que uma regulamentação aconteça. É um lugar mais confortável, mas é também um lugar de risco, porque a gente sabe que essa discussão das Big Techs fez parte das negociações do tarifaço, né, com os Estados Unidos, que é o que a gente está fazendo ainda, né? Que são coisas que ainda não conseguimos fechar. Então, né? é um risco que o presidente Lula acaba adotando, mas precisava fazer esse discurso público para ter aliados de outros países, outros presidentes que também estão colocando ali que é preciso colocar regras para proteger, por exemplo, crianças e adolescentes. E era um discurso importante politicamente para Lula para a questão eleitoral aqui do Brasil. Agora, é entender exatamente como é que isso pode e se vai, de fato, impactar essas negociações do tarifaço e também para a vinda dessas tecnologias. Inteligência artificial, a gente está falando aqui de conteúdo postado, vídeo, mas ela faz parte de uma gama de outros setores, né, que precisam de inteligência artificial para se desenvolverem. Eu estou falando aqui de medicamento porque é uma questão que está sendo bastante discutida nessa viagem de Lula à Índia. É interessante esse ponto, porque houve uma tentativa de impedir o impulsionamento de críticas. E a primeira sinalização da Justiça Eleitoral é dizer não vamos fazer. Vai haver uma batalha aí do que pode e do que não pode. É óbvio que tem muita coisa assustadora. Essa semana saiu um vídeo feito por inteligência artificial do Tom Cruise com Brad Pitt. Tão perfeito. Sim. Que ficou todo mundo sem saber o que fazer, né? Então, por uma bobagem, nós estamos falando de uma bobagem, de uma discussão entre dois atores de Hollywood. Imagino que isso não pode se colocou nessa discussão também. Exato. Então, tem cuidado. Tem risco altíssimo nisso. Tem risco altíssimo, tem risco para as eleições. Então, Lula faz esse discurso que é também um discurso doméstico, mas agora num outro lugar, tendo aliados, né, de outros países para colocar a atenção e a pressão contra as Big Techs, que não é uma tarefa fácil. E mantendo de alguma forma, né, Juliana, alguma diplomacia, nenhum deles quer atacar diretamente Donald Trump. Todo mundo ainda tem coisas a resolver com os Estados Unidos. Juliana, obrigada. Até já.